Então, galera, eu estou aqui novamente para fazer mais um vídeo sobre epistemologia e discussões religiosas, sobre crença, ateísmo e agnosticismo, tá certo? O que eu queria falar nesse vídeo é sobre como as pessoas fazem o pulo de entrar no loop, né, no círculo vicioso de achar que existe coisa sobrenatural baseado em nenhuma evidência, na verdade, mas simplesmente baseado em crenças pessoais, tá certo? Ou no que o outro te disse. E foi o que eu falei antes. Então, o ateu é aquela pessoa que ele simplesmente refuta todas as religiões e essas pessoas que vêm dizer que sabem a verdade de que Deus existe. E eu vou fazer o exercício com vocês de quais seriam as questões que a gente deveria realmente fazer na nossa cabeça quando a gente pensa em mundo e crenças, tá certo? Não que existe uma forma certa de pensar, mas eu acho que existem perguntas a serem respondidas que não são nem trazidas pra gente a princípio, tá? E aí é onde eu falo sobre indoutrinação religiosa. O que eu entendo por indoutrinação religiosa é o seguinte, é quando o pai e a mãe chegam pro filho e falam: filho, o mundo existe porque Deus criou. Porque a primeira pergunta deveria ser: o mundo tá aqui. Ele foi criado? E assim a gente começa a brincadeira das dicotomias, tá? E nem todas as perguntas vão ser respondidas por dicotomias, tá? Por sim ou não. Mas essa primeira questão é uma questão muito importante porque existem religiões que não dão pitaco, como diz, não opinam sobre a criação do universo, tá? E a gente vai abordar religiões por religiões, cada uma seu tempo, e falar sobre elas e criticá-las, óbvio, e porque todas têm muitas coisas a serem criticadas, principalmente sobre a questão de não deixar as pessoas pensarem por si mesmas, e sim trazer respostas prontas e histórias fantásticas que prendem as pessoas, que usam do psicológico, da fraqueza das pessoas para se fixar na cabeça delas, tá certo? Então, a primeira pergunta que eu acho que deveria ser apresentada para as crianças, para as pessoas, seria a questão: o mundo tá aqui, foi criado sim ou não? Porque nem tudo que existe, diferente do que as pessoas pensam, precisou ser criado, né? Então, e o pessoal vai estar assim, por quê? Por quê? Porque nós já sabemos, nós temos evidências, né, mais concretas do Big Bang do que da existência de Deus, tá certo? De questão de causa e efeito, gente, que eu tô falando. Porque falar pra mim que experiência pessoal e milagre é evidência de Deus, a gente ia ter que conseguir relacionar qual Deus e mostrar a causa e efeito, né? Onde que aconteceu o clique do dedo de Deus lá, ele fez o clique e é o acontecimento. E a gente não consegue fazer esse relacionamento, a gente não consegue relacionar nem as evidências de que uma dessas crenças é mais verdadeira do que as outras, né? Porque se fosse assim, a gente ia falar: nossa, realmente aquele pessoal daquela crença mais bem sucedido no mundo que todas as outras, certo? E aí a gente poderia usar isso como uma evidência de que existe um Deus mesmo e aquele único lá de tal lugar é o verdadeiro, tá? Talvez o da Polinésia Francesa lá, né? Que nem a brincadeira lá do Porta dos Fundos. Mas enfim, vou me alongar muito não. Então, como que nós vamos abordar essa questão? O mundo existe sim ou não? Por quê? Porque as religiões, como por exemplo a religião budista, que eu não sou, eu sou ateia, tá certo? Ateia agnóstica, os budistas, eles não clamam de saber a existência, de onde surgiu o planeta, o mundo, a vida, as coisas. Eles são uma religião, inclusive, ateia, né? Buda era só um profeta. E é uma ideologia de vida
baseada no despreendimento material. Porém, eles não fazem não assumem essas questões científicas, eles realmente deixam isso para a ciência, tá certo? É uma das religiões que mais se aproxima do agnosticismo, nesse sentido, de falar, não sei como o mundo foi criado, em vez de falar, não, o mundo foi criado por um Deus e é assim, assim, assado, tá? Então, a gente vai abordar cada religião a seu tempo, mas o que eu queria dizer é isso, gente. Então, a primeira questão que deveria ter sido colocada é se o mundo tá aqui, foi criado sim ou não, em vez de ser trazido de que o mundo foi criado e este é o Deus que criou. Por quê? Porque aí vem o segundo questionamento. Qual é o Deus que criou o mundo para você? Vai depender muito de onde você nasceu. E aí vem aquela outra questão de que as pessoas não escolhem onde nasce e vão falar, foi Deus que escolheu. Então, peraí, qual que é o Deus verdadeiro que escolheu que você nascesse aqui? Então, esse é o Deus verdadeiro nessa região e tem um outro Deus verdadeiro na outra região? Ou vamos além disso, se todos esses deuses, que tem uns que querem dizer que deuses são dados diferentes nomes, mas eles são um só, porque Deus é o monoteísta, né? É um único Deus. Para as religiões que são monoteístas, tá? Porque tem religiões que são politeístas. Enfim, para as religiões monoteístas que gostam de dizer que todos os deuses, o Alá, o Jesus Cristo, o outro Deus, até os politeístas, né? Que até um Osíris, um Thor, um Zeus, seriam a mesma entidade. Como que a gente conversa com essas pessoas? A gente tem que entender como é que iria funcionar se realmente Deus fosse um único só, super poderoso, super bom, né? Todo bom, todo poderoso, onipresente, onisciente, sabe o começo, meio, fim, pode tudo e permite que as pessoas lutem, briguem, se matem, se distratem, se tratem com preconceitos baseados na crença nele, totalmente errada. Como que ele é todo poderoso, tá vendo tudo isso, não faz nada? Gente, é um monte de incoerência que não funciona. Então, não adianta querer dizer, os ateus têm que vir trazer evidência da não existência de Deus. Não funciona. Por quê? Porque a gente não pode a gente não tem como trazer a evidência de não existência. Como que eu poderia fazer isso? Só se eu conseguisse tirar uma foto de todos os lugares possíveis e imagináveis, fora do planeta, dentro do planeta, no fundo do oceano, que a gente ainda não tem acesso completo, tá? Pra quem não sabe. A gente não sabe tudo que existe, né, no oceano. Então vai que Deus está lá no fundo do mar, né? Então a gente não pode tirar uma foto de todos os lugares possíveis e imagináveis e dizer que, olha, Deus não está aqui, nem aqui, nem aqui, então ele não existe. Então, não existe, é aquela brincadeira do cisne negro. Não adianta você dizer que o cisne negro não existe porque você nunca viu um, tá certo? Mas, se alguém vem dizer que o cisne negro existe, ele tem que mostrar a evidência do cisne negro. E não é dizer eu vi, é trazer uma foto dele, né? Assim como a evidência de Deus, não é falar aconteceu um milagre, foi Deus. Não, você tem que mostrar evidência. Isso daí, como diz, você pode estar clamando que é o seu Deus e o outro do outro lado clamando que é o Deus dele. Como é que a gente vai saber qual que é quem está falando a verdade ou quem que é a verdade? Então, evidência é uma coisa que pode ser verificada, tá, gente? É como a gravidade. Que existe aquela brincadeira de que duas coisas com a mesma massa vão cair ao mesmo tempo, a pluma e a bola de basquete, por causa da gravidade. Existem experiências mostradas na internet e você realmente pode mostrar. Por exemplo, a evidência da gravidade é você soltar esse papel aqui e esse papel cair, tá certo? Isso qualquer pessoa pode fazer. As pessoas podem pular do prédio e ver que a evidência da gravidade, que elas caem, tá certo? Então, evidência é uma coisa que pode ser verificada por qualquer um. Por exemplo, se Deus existisse e você falasse, você reza e pede uma coisa específica, Deus vai fazer exatamente, tintim por tintim. Por quê? Porque aí tem que ser também evidência, uma coisa que você pode verificar e tem como as outras pessoas verificar a autenticidade daquilo, tá certo? Por exemplo, premonição. Premonição não é eu dizer, você um dia vai ficar muito doente e vai morrer. Porque isso vai acontecer com todo mundo, tá? Premonição seria eu dizer, você
vai ficar doente nessa hora, vai ser essa doença e vai demorar tantos dias que você vai morrer. Aí eu ia começar a aceitar, tá certo? Como uma premonição. Começar a aceitar, vamos começar a fazer estudo, começa a fazer mais premonições, previsões, vamos ver qual que é o seu nível de acerto. Não adianta ser 50%, porque isso daí eu jogar uma moeda pra cima, cara e coroa também vai dar isso. Então, galera, tem muito mais raciocínio dentro de ser ateu, refutar todas essas baboseiras religiosas, essa falação, essa conversação, esses caras que são pseudo-intelectuais vindo na internet falar que não tem como desprovar Deus e por isso você devia acreditar, isso não é. Sabe por quê? Porque se Deus é um só, monoteísta, aquele da religião que o pessoal mais segue, né, no Brasil pelo menos, aquele Deus na própria Bíblia dele fala que ele é egoísta, que ele não aceita você seguir outro Deus. Então, se você está seguindo o Deus errado, você vai para o inferno do mesmo jeito. Então, você não está impedindo o inferno. E a diferença entre eu e vocês, a maioria do pessoal que é crente, é que a gente só vai para você vai para um inferno a menos, que é para o inferno que você reza. Mas você vai para o inferno de todos os outros que você não reza, porque são 1.100 e tantos, acho que é 1.174 religiões e deuses diferentes, que você não está acompanhando, tá certo? Eu vou para um a mais, eu vou para 1174 e você vai para 1173. Enfim, tá vendo como é que é silly, bobo, acreditar em alguma crença? Parar de fazer as coisas que te faz feliz, mudar a sua forma de viver, deixar de comer alguma coisa em alguma... Nada disso que tá mudando a sua vida te dá certeza de que você vai ter essa paz eterna no paraíso para sempre, tá certo? Porque ninguém sabe, né? Mas eu tô aqui para dizer que vale a pena se livrar dessa crença boba e viver a vida livre, feliz, tá certo? Sem se privar de nada por causa que você acha que tem... Gente, é bizarro isso, você ficar achando que tem um ser mesmo que tá lá te vigiando o tempo todo. Você tá pelado, você tá o cara lá te olhando. Fazendo sexo, tá o cara lá te olhando. E quando você tá fazendo as coisas erradas, que se é que você realmente acredita, né? Imagina, sabe tudo lá mesmo. Então, assim, eu acho que na verdade a maioria das pessoas já perderam essa coisa de acreditar igual. Entenderam que foi só uma daquelas brincadeiras que os pais falam e esquece de contar que era brincadeira. Porque o pessoal não segue. Não segue aquilo que eles dizem que eles acreditam. Enfim, eu não quero me alongar muito nesse vídeo. Quero fazer outros vídeos, vou falar, debater outras coisas. Tragam dúvidas, questionamentos. Eu provavelmente não vou conseguir falar todas as questões em poucos vídeos, então vão ser inúmeros e vão ser outros aos poucos. Acompanhem, curtam, compartilhem, comentem, mandem dúvidas, sugestões, tudo mais, tá certo? Estamos abertos ao debate. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Até o próximo vídeo. Bye, bye, até mais.